Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa semana agora, referente aí à nossa disciplina de obstetrícia, nós vamos dar início a um novo assunto. Nós estamos vindo falando, no geral, sobre, nesse segundo bimestre em específico, sobre algumas alterações que a gente pode encontrar relacionadas aí a uma fêmea que está prenhe no geral. Então, dentre essas alterações, nós temos o surgimento das distocias. Então, o diagnóstico das distocias eu vou fazer mediante o exame obstétrico. A minha abordagem diante de casos de distocia, vocês já sabem, né? São aí mediante intervenções. Essas intervenções podem ser tanto conservativas quanto cirúrgicas. E aí eu finalizei esse tópico de cirurgias na semana anterior, para dar início a esse assunto de agora, que ainda tem uma relação direta com o que a gente vem falando, ok? Então, o nosso assunto dessa semana, ele está relacionado a patologias gestacionais. Já que a gente já falou sobre distocias, cabe esse adendo, cabe esse plus aí de informação sobre o que mais que pode acontecer durante a gestação de uma fêmea e que pode ocasionar em perdas ao animal, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre patologias da gestação. Eu separei da seguinte forma aí a nossa conversa. Dar uma breve introduzida no assunto, a respeito da importância, das patologias da gestação em geral. Vamos falar sobre as patologias de placenta e outras patologias que vão causar perdas gestacionais, para daí sim a gente incluir as causas em cada uma delas. Tá? Então, dentro de cada patologia, eu já vou incluindo a causa, o diagnóstico, o tratamento dela. Então, quando se trata de patologias da gestação, as patologias gestacionais elas estão ligadas a, a duas questões, dois probleminhas. O primeiro problema são as patologias de placenta. Então, aquela fêmea ela pode ter uma patologia na placenta e essa patologia alterar aí o curso gestacional de uma fêmea. Assim como existem outras causas de perda gestacional, que daí a gente vai entrar num segundo momento, vai ser o tema da nossa segunda aula dessa semana ainda, para a gente estar comentando sobre, porque são várias causas que vão levar à perda gestacional. Então, nas patologias placentárias, nós temos aí os principais sinais que os animais vão nos demonstrar e que são característicos desse tipo de alteração, como é o caso de partos prematuros ou até mesmo mortes embrionária ou morte fetal. Quando eu tenho uma alteração na placenta, qualquer afecção que possa acometê-la, eu vou ter uma interferência direta sobre o processo de placentação em si, ocasionando em perdas embrionárias, por exemplo, ou eu posso ter alterações na entrega de nutrientes e oxigênio em algum momento da gestação àqueles fetos. E aí eu vou ter o surgimento de partos prematuros e morte fetal em algumas situações. Então, esses são sinais clássicos aí, por exemplo, de patologias placentárias. O que eu vou ver seria o desencadeamento desses problemas. E aí, sobre as perdas gestacionais em geral, o grande problema dessas perdas é que eu vou ter um aumento do intervalo entre partos. Isso pode ser indesejável quando a gente fala, por exemplo, de animais voltados à reprodução, né, em geral. Então, em fêmeas reprodutoras, esses abortamentos, sei lá, alguns quadros de infecções uterinas que levam à perda gestacional, tudo isso prolonga o pós-parto, porque às vezes requer um tratamento, até tratar, até ela melhorar. Às vezes o indicado vai ser até pular um cio dela. Isso é ruim para quem está lidando com a reprodução daquela fêmea. Mas é, é inevitável caso venha acontecer algum probleminha ali com ela, alguma afecção relacionada à perda gestacional. E além disso, as perdas gestacionais, vale salientar aí, né, que as perdas gestacionais elas são mais comuns, o percentual, né, ele é maior na fase embrionária. Então, por volta dos primeiros 30 dias em geral, tá? Em geral, por volta dos primeiros 30 dias de vida de um concepto é que acontecem a maioria das perdas gestacionais.
Tanto que, quando a gente fala de taxa de prenhez, sempre há um percentual mínimo, né, um percentual máximo, perdão, de perdas fisiológicas naquela fêmea. A taxa de prenhez não é 100% em todos os animais, porque realmente existe uma taxa fisiológica de perdas, na qual a gente respeita, né, que acontece aí em decorrência de vários fatores, pode acontecer. E quem trabalha com prenhez, por exemplo, em grandes animais, que é muito mais comum, a gente entrega prenhez com 30, 40 dias. Por quê? Por conta dessa taxa ser maior de perdas, né, nesses primeiros 30 dias. Aí, como a gente tem que trabalhar garantindo prenhez, infelizmente, funciona dessa forma, tá? Então tá bom, isso aqui é só uma introdução para vocês compreenderem o assunto, o que a gente vai comentar sobre. Agora a gente vai dividir, né, esses dois assuntos. Eu vou começar sobre patologias da placenta e vou terminar falando sobre perdas gestacionais. Então, em relação às patologias placentárias, como eu disse a vocês agora há pouco, o grande problema dessas patologias é que, se for no começo, ela vai complicar o processo de placentação. Não formou placenta, não vinga a gestação. Se for no meio ou no fim da gestação daquela fêmea, o grande problema das patologias placentárias é que isso vai comprometer o fluxo sanguíneo, a entrega de oxigênio, a entrega de nutrientes para aquele feto, e uma hora ou outra ele vai sofrer e vai acabar sendo expulso antes do tempo. Aí a gente entra aí no caso de partos prematuros, por exemplo. Então, partos prematuros eles vão acontecer, que são os partos que acontecem antes do tempo, e até mesmo fetos desmaturos, neonatos desmaturos, que são aqueles neonatos que nascem no tempo correto, porém com sinais de imaturidade. Às vezes aquela placenta teve algum comprometimento, uma placentite, por exemplo, e essa placentite ela leva uma falha na entrega de alguns substratos importantes ao feto. Ele pode vir a ser expulso no tempo ideal, sem problema algum, mas esse probleminha que ela teve nessa placentite subclínica, digamos, porque ela não nos demonstrou sinal, pode ter comprometido a entrega de nutrientes a ponto dele nascer com sinais de imaturidade. Então, isso é um neonato desmaturo, no caso. E o prematuro é aquele que vai nascer antes do tempo. Então, vamos focar aqui nas patologias placentárias. Quais são elas? São 4 patologias placentárias que a gente deve saber. Então, nesse primeiro momento, a gente vai focar exatamente nessas 4. Primeiro, a gente tem os quadros que são chamados de hidropsias, que nada mais é do que o aumento de volume dos líquidos fetais, produção, né, dos líquidos fetais. Segundo, gestações múltiplas patológicas estão relacionadas a problemas em placenta. Vocês vão entender o porquê mais para frente. As placentites, né, inflamações acompanhadas ou não de infecções. E as molas, são as 4 patologias de placenta que a gente vai discutir aqui hoje em se tratando de perdas gestacionais, aí, patologias gestacionais. Então, para começar com hidropsia, como eu disse, nada mais é do que um aumento considerável do volume de líquidos fetais que é produzido. Esse aumento de líquidos fetais pode ser em amnion, pode ser em alantoide, pode ser nos dois. Geralmente, quando acontece a hidropsia, acarreta aí num quadro de produção em excesso de ambos os líquidos, então a gente vai ter um hidroamnion e um hidroalantoide. Essa afecção de hidropsia, né, o excesso na produção de líquidos fetais, ela acontece normalmente no terço final da gestação. Por que é no terço final? Porque o primeiro, grande parte do primeiro terço gestacional de uma fêmea, nele acontece a placentação. Então, até formar a placenta, já chegou na metade. E aí é da metade para frente, né, principalmente no terço final, que vai acontecer o problema de hidropsia, que a gente vai ver o sinal clínico, vai ver aí as alterações naquele animal. É muito mais comum da gente encontrar as hidropsias em bovinos, tá? Então, a espécie clássica aí que a gente se depara com os quadros de hidropsia mais comumente são as vacas, tá? São os bovinos. E aí, em segundo lugar, vem os equinos, em terceiro lugar, vem os pequenos ruminantes, e por último, vem esse tipo de alteração em cadelas e gatas. Quando a hidropsia, que raramente acomete os pequenos animais, ela acontece,
ela acomete todos os fetos, tá? Então a hidropsia ela é geral, não é só em um. Apesar de eles se implantarem de forma separada, acaba que esse excesso na produção de líquidos geralmente acomete todos os filhotes, toda a ninhada, tá? Das cadelas e das gatas em geral. Mas em bovinos é que a gente vê muito mais isso acontecendo. Então, só para lembrar vocês como é que funciona, né, a produção dos líquidos fetais, onde é que eles se localizam, aqui a gente tem aí uma breve memória, né, sobre os anexos e os líquidos fetais. Então, a placenta ela é composta aí por 2 líquidos. O que fica dentro da cavidade amniótica é o líquido amniótico, e o que fica externamente a ela, né, na cavidade alantoidiana, é o líquido alantoidiano. Líquido alantoidiano é um líquido repleto por excretas fetais, né, e auxilia aí na termorregulação, né, no controle aí da movimentação fetal para evitar traumas e tudo mais. Então, temos lá esses 2 líquidos, eles são produzidos num volume ideal para cada espécie. Por exemplo, em bovinos, sabe-se que gira em torno de 20 litros. Então, geralmente tem 20 a 25 litros de líquidos fetais no interior das membranas daquele indivíduo, né? Existem relatos em casos de hidropsia, que vocês podem até acompanhar no meio eletrônico, que vocês vão achar. Existem relatos falando de uma vaca produzindo 200 litros de líquidos. É um absurdo, é uma produção muito exacerbada, que óbvio que uma hora ou outra vai comprometer a gestação daquela fêmea. Tá? Então é isso que vai acontecer. Um aumento no volume desses 2 líquidos que se encontram aqui no interior desse órgão da placenta. As causas para hidropsia, pessoal, elas não são muito bem definidas. Então, não tem um mecanismo fisiológico para poder explicar a vocês, esclarecer todas essas ideias sobre como é que surge a hidropsia. Mas existem apontamentos. Então, existem apontamentos que são feitos e que já foram descritos que ocasionaram no surgimento da hidropsia. Então, são esses daí. As malformações fetais, como é o caso de de fetos anencéfalos ou com hidrocefalia. Então, esses fetos com malformações, eles podem comprometer a formação e liberação de líquidos fetais, a ponto de gerar um quadro de hidropsia. Então, essas malformações fetais podem gerar, né? Vem como causa, por quê? Porque já foi visto em fêmeas essa situação acontecendo. Agora, o mecanismo ainda não se sabe explicar ao certo. Distúrbios hepatorrenais do feto vão comprometer a metabolização do líquido, tá? Então o líquido ele também participa ali, né, no metabolismo hepatorrenal do fígado e rim do feto, que trabalham a favor da filtração, tá? Por conta desse contato direto que há e há uma absorção desses líquidos. Aliás, o neonato ele nasce banhado pelo líquido, né? Pensa que não pode ter um comprometimento. Então, o fígado e o rim, eles participam nesse metabolismo. Caso tenha algum distúrbio nesses órgãos, o metabolismo vai estar débil, vai estar falho, e pode haver um acúmulo de líquido em decorrência dessa falha. A hidronefrose, né, o comprometimento aí do rim, causando aí um acúmulo de líquidos, processos obstrutivos, por exemplo, também vai ocasionar uma alteração renal, a ponto do animal não conseguir excretar de forma adequada os líquidos, esse líquido vai acumulando nas outras áreas. Gestações gemelares também já foram relatadas como causas de hidropsia. Por que em gestações gemelares isso já foi relatado? Acredita-se que nas espécies que isso não é comum de acontecer, né, gestação gemelar, quando há mais de um indivíduo, eles vão precisar produzir uma maior quantidade de líquido. Acontece que aquela fêmea, fisiologicamente falando, naturalmente falando, ela não, algumas vezes ela pode não dar conta desse recado de produção de líquidos e se excedendo até mesmo nessa capacidade produtiva e de produção de alantoide e de âmino. Então, o organismo reconhece que tem mais de um indivíduo, vai aumentar a sua capacidade aí de produção e ela acaba se excedendo, porque ela não nasceu para aquela situação, tá? Não tem a explicação, volto a dizer, mas acredita-se que seja por isso que as gestações gemelares, por exemplo,
acarretam aí em hidropsias, podem acarretar. E por fim, as torções e compressões umbilicais. Então, quando tem torção, quando tem qualquer comprometimento umbilical, torção ou compressão assim de saco vitelínico remanescente, calcificado, ele pode comprimir, como vocês viram lá na avaliação de membranas. Isso pode gerar aí um comprometimento vascular a ponto do líquido começar a extravasar e se acumular também na região de âmnion ou de alantoide. Então tem torção do cordão, o líquido começa a extravasar pelo cordão e vai se acumulando nessas cavidades. Então essas são as diversas causas em que já foram constatados casos de hidropsia. Lembrando que o mecanismo ainda ele precisa ser melhor elucidado, mais bem explicado.